Rublo, a moeda que ameaça substituir o dólar como base de compra do petróleo e do gás natural no mundo. Será que o dólar vai desabar? Fica até o final desse vídeo para saber mais sobre esse assunto. Olá, meu nome é Erickson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, generais, o que será do dólar americano em um futuro próximo? Bem, se depender dos acontecimentos recentes, o dólar pode desabar como moeda de reserva internacional e, por consequência, arrastar para o precipício a economia dos Estados Unidos. Há um tempinho atrás, nós publicamos um vídeo explicando sobre o sistema de petrodólares, sistema esse que é responsável por fazer os Estados Unidos serem a maior potência econômica do mundo que é hoje, além de mostrarmos que esse sistema pode estar com seus dias contados. Caso você tenha interesse em saber como funciona o sistema de petrodólares, clica nesse card que está aparecendo aí no canto superior direito da sua tela e depois retorne a esse vídeo, pois assim ficará mais fácil de você entender o assunto que iremos abordar aqui. Vamos lá. Após a invasão russa à Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia e os seus aliados impuseram fortes sanções econômicas à Rússia, principalmente aos recursos naturais. Isso inicialmente prejudicou a economia russa, fazendo muitas empresas decretarem falência e outras deixarem o país. Mas qual foi a resposta de Moscou para essas sanções? Bom, antes de respondermos a essa pergunta, precisamos deixar aqui alguns fatos que muitos devem não saber. O primeiro fato é você curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Não, tô brincando, é isso não, pessoal. O primeiro fato são os 5 maiores produtores de petróleo do mundo. A lista atualizada dos maiores produtores do mundo são Estados Unidos, produzindo 12 milhões de barris por dia. Segundo lugar, Rússia, produzindo 10 milhões de barris por dia. Terceiro, Arábia Saudita, produzindo 9 milhões de barris por dia. Quarto, Iraque, produzindo 4 milhões de barris de petróleo por dia. Quinto lugar, Canadá, produzindo também 4 milhões de barris de petróleo por dia. Tá, aí vocês podem estar se perguntando, se os Estados Unidos são os primeiros em produção no mundo, por que eles não vão lá e fornecem o petróleo necessário para os europeus? A sua pergunta é pertinente e isso tem uma explicação. Os Estados Unidos, além de serem os maiores produtores do mundo, eles também são os maiores consumidores de petróleo do mundo e a sua produção não supre a demanda interna, tendo que importar mais de 8 milhões de barris de petróleo por dia. E muito do seu petróleo é de xisto, que no caso é trabalhoso de extrair além de ser muito caro. Isso faz com que esse tipo de petróleo não dê retorno financeiro, ou seja, não seja rentável. E tudo que não é rentável não interessa aos Estados Unidos. Já a lista dos 5 maiores produtores de gás do mundo no ano de 2020 foi a seguinte. Primeiro, Estados Unidos produziu 914 bilhões de metros cúbicos. Segundo, Rússia produziu 638 bilhões de metros cúbicos. Terceiro, Irã produziu 250 bilhões de metros cúbicos. Quarto, China produziu 194 bilhões de metros cúbicos. E em quinto lugar ficou o Catar, produzindo 171 bilhões de metros cúbicos em 2020. Vocês repararam duas coisas, generais, nessa lista aí? Então, não há países europeus nessas duas listas. E assim como os Estados Unidos, a Europa consome bastante petróleo e gás natural. E se por acaso os americanos tentarem fornecer esses recursos aos europeus, além de piorar o seu abastecimento interno, agravará ainda mais a alta dos preços nos combustíveis, e isso lá nos Estados Unidos. Mas vai que os Estados Unidos insistem e mesmo assim os americanos vão lá e decidem fornecer esses recursos aos europeus, sabendo que isso complicará o custo de vida do seu povo. O valor de entrega será muito maior se comparado com as dos russos, agravando também a alta dos preços nos combustíveis na Europa. Então os europeus e os americanos, por enquanto, não têm para onde correr, porque eles precisam do petróleo e do gás russo. Tá, mas tem outros países que podem fornecer esses recursos aos europeus. Sim, certamente, mas aí que entra toda a jogada russa. Sabendo que os outros países não podem por agora substituir a entrega de gás e de petróleo russo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu aprovar uma lei onde os países considerados hostis terão que pagar por esses recursos russos em rublo, e a lei, caso seja aprovada, começará a vigorar a partir do dia 1º de abril. Mas aí você deve estar agora pensando, tá, mas eu li que os europeus deixaram claro que não irão pagar pelo gás e nem pelo petróleo russo em rublos. Como é que vai funcionar isso aí? Como é que vai funcionar essa
essa lei do Vladimir Putin. Sim, realmente eles rejeitaram essas exigências de Putin. Mas Vladimir Putin, por sua vez, sugeriu o seguinte acordo aos europeus. Vamos lá. Vocês, europeus, ao invés de comprarem rublos para trocarem por gás e petróleo, façam o seguinte: depositem o valor da compra desses recursos em euros no banco da Gazprom, e por sinal não foi afetado pelas sanções internacionais, que o Banco Central Russo converterá esses euros em rublos e passará a vocês. Assim, os países europeus terão um rublo suficiente para comprar a quantidade de gás e petróleo russo que precisarem, ou seja, elas por elas. E caso isso aconteça, ou seja, caso os europeus aceitem essa proposta aí de acordo do Putin, o dólar vai sofrer um enorme revés, pessoal. Mas eu falo um revés enorme mesmo. E para piorar, agora nós vamos para o segundo fator, no caso a Índia. Onde entram os indianos nessa história? A Índia é também um dos maiores importadores de petróleo do mundo, e se bobear vai passar os Estados Unidos se a economia deles continuarem crescendo do jeito que está. E por conta das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao petróleo iraniano e venezuelano, a Índia passou a ter dificuldades em conseguir esse recurso, já que fica muito mais caro eles comprarem dos americanos. Além disso, os indianos não são muito lá amigáveis com os sauditas, já que os sauditas, além de serem um forte aliado do Paquistão, país rival à Índia, os sauditas ajudaram a financiar o programa nuclear paquistanês. Então, a Índia costuma evitar comprar o petróleo dos países membros da OPEP, que tem como a Arábia Saudita líder. E qual é o país mais fácil dos indianos conseguirem petróleo e gás? A Rússia. Recentemente, os russos e os indianos começaram a negociar a compra do petróleo e do gás russo em rublos e também em rúpias, que no caso é a moeda indiana. E essas negociações estão quase que fechadas, ou seja, terminadas. Provavelmente os indianos aceitarão esse acordo. Tem até rumores aí, boatos correndo pelos bastidores, que a Índia já aceitou e só falta assinar, tá? Então vamos esperar os próximos dias e ver como é que vai ficar. E como os indianos compravam petróleo somente em dólares, a decisão de comprar somente agora em rublos quebra e muito o sistema petrodólares. E se tratando de um país membro dos BRICS, essa decisão pode influenciar os outros países membros, como Brasil, China e África do Sul, fazendo com que o dólar despenque a nível global. Aí o que os Estados Unidos podem fazer para reverter isso tudo? Bom, nós conseguimos ver três opções. Primeira opção, acabar com as sanções econômicas. Porém, nós acreditamos que já é tarde demais para tomar essa atitude, porque os americanos deram o gostinho do nacionalismo econômico à Rússia e à China, e eles com certeza não vão querer recuar nas suas decisões. Era o que eles sempre quiseram, né? Vender os seus recursos naturais nas moedas deles, né? E agora eles viram uma oportunidade e não vão recuar, com certeza não vão recuar. Agora a segunda opção, mudar a sua matriz energética. Isso é algo que os americanos e os europeus já vêm fazendo há bastante tempo, que é investir em meios de transporte movidos a energia elétrica e a hidrogênio. Porém, um carro elétrico por enquanto é muito caro e provavelmente a conta de luz dos consumidores terá um forte aumento, elevando a inflação do mesmo jeito. E a terceira opção que a gente enxergou aqui é os Estados Unidos e os seus aliados chutarem o balde e partirem para a ignorância. Generais, é isso mesmo. É aquele velho ditado: se eu não posso jogar, então ninguém joga. E com base nessa ideia, os Estados Unidos e seus aliados poderiam decidir atacar todos os países inimigos sem pensarem muito nas consequências, provocando assim a temível Terceira Guerra Mundial. Mas então, generais, quais dessas opções vocês acham que é a mais apropriada para a situação? Cabe aí outras opções, uma quarta, uma quinta? Deixe nos comentários o que vocês acham, porque nós ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.